Deus abençoe sua tarde grandemente. Você é bem-vindo ao nosso canal, querido, querida. Que Jesus, nessa tarde, venha derramar bênçãos sobre todos os seus projetos e planos. E aonde você pôr a planta do seu pé vai ser abençoado. Aonde você estender as suas mãos vai ser abençoado. Queridos, a Bíblia, ela revela legiões de demônios, casta de demônios, principados, potestades. Mas qual é a casta de demônios que Jesus disse que só sai com jejum e oração? Existe uma casta de demônio que não tem um outro jeito, uma outra maneira dele sair. Somente com jejum e oração. Eu vou ler o texto e através do texto, o próprio texto vai nos revelar qual é o nome dessa casta de demônio que só sai com jejum e oração. Talvez você já tenha se perguntado: que legião é essa? Que casta de demônio é esse que só sai com jejum e oração? Será que é um principado, uma potestade? O que é? Bem, vamos ler a palavra de Deus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Diz assim, capítulo 9 de Marcos e o verso de número 25. Jesus, vendo que a multidão concorria, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, preste muita atenção, que agora é o nome da casta desses demônios. Dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que o menino estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe Jesus: esta casta de demônios não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Está aqui, verso 25. Jesus, ele dá nome a essa casta de demônios: mudo e surdo. Somente com jejum e oração. A importância de você estar orando e jejuando para ter força espiritual para expulsar essa casta de demônio, que são demônios surdos e demônios mudos. São demônios que não ouvem e são demônios que não falam. Mas quando você está em jejum e também em oração, esses demônios surdos que não ouvem e esses demônios mudos que não falam, eles não suportam
a presença de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus na sua vida, pois você está preparado para a guerra. Você está em jejum e você está em oração. E aí, essa caça de demônios, demônios surdos e demônios mudos, não vão suportar. Eles vão ter que sair. Agora, se você não está em oração e jejum, você vai gritar, clamar, mas o demônio é surdo, como é que vai te ouvir? Você vai ordenar que ele fale, como é que ele vai falar se ele é mudo? Então é por isso que é necessário, ou a necessidade, de você estar orando e jejuando, coisa que os discípulos não estavam fazendo. Foi por isso que não conseguiram expulsar aquela legião, aquela casta de demônios surdos e mudos. Não tiveram força espiritual para isso, porque estavam despreparados. Bem provável, se não fosse um demônio surdo, mudo, essa caça de demônio, com certeza eles teriam conseguido expulsar, como já havia acontecido anteriormente. O Senhor Jesus envia eles voltam alegres, expulsar os demônios, curar os enfermos, mas agora depararam com uma casta que eles não conheciam. No mundo espiritual, eles não conheciam. Se tratava de demônios mudo e surdo. E aí não adiantou eles gritar, falar, ordenar, sai, vai embora. Não adiantou nada. O próprio pai do garoto disse, verso de número 20, eu trouxe aos teus discípulos e eles não puderam expulsar. Verso 18, eu trouxe aos seus discípulos e eles não puderam expulsar. E aí foi que Jesus disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis ainda? Traga o menino aqui. Pois Jesus sabia que tipo de casta de demônio estava naquela criança, naquele garoto. Então não adiantava os discípulos gritar, ordenar que saísse. Eles não estavam espiritualmente preparados para enfrentar essa casta, essa legião de demônios surdos e mudos. Talvez você tenha visto aí em algumas igrejas obreiros, pastores, missionários, pastoras, missionários, bispos, apóstolos, mas suarem a camisa, suarem o paletó e não conseguirem expulsar o demônio. E aí você fica se perguntando, por que não conseguiram? Justamente porque eles estavam enfrentando uma casta de demônio, uma legião chamada de demônios surdos e mudos. Gritaram, sapatearam, bateram com a Bíblia na cabeça, até alguns casos derramaram até óleo de unção na cabeça da pessoa. Não adiantou, não saiu, não foi liberto, não foi liberto. Por que não foi? Porque se trata de uma casta de demônios surdos e mudos. E somente o jejum e a oração, no nome de Jesus Cristo, é que consegue libertar qualquer pessoa que esteja oprimida ou possessa com esta casta, com esta legião. Então hoje você sabe o nome dessa casta de demônios que age em nossos dias. Eu já expulsei
Eu estava em um culto, uma reunião, ao ar livre, pregando ao ar livre. Quando houve a manifestação de um demônio, nós estávamos em cima de um caminhão, pregando. E aí os obreiros foram lá e foi aquele movimento todo e não tinha como sair. E o Senhor me revelou dizendo, é uma casta de demônios, de jejum, de demônios que só saem com jejum e oração. São surdos e mudos. E eu saltei do caminhão que eu estava pregando, corri, estendi minha mão e disse, em nome de Jesus, demônio surdo e mudo, sai desta mulher. E ela foi liberta. Mas eu estava em consagração. Eu estava em oração e jejum. A importância de você estar orando e jejuando, pois se algum dia acontecer de houver uma manifestação dessa casta de demônios surdos e mudos, é importante que pelo menos alguém em toda a igreja esteja preparado em jejum e oração para essa batalha. Deus te abençoe. À noite eu volto com uma palavra poderosa por você. Eu oro pela sua saúde. Pai, eu abençoo a saúde do teu filho, eu repreendo toda dor no corpo, do alto da cabeça à planta do pé. Receba paz, receba saúde, receba força espiritual. Em nome de Jesus, você está curado, liberto de qualquer sintomas da Covid, de qualquer problema de saúde. Receba a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está curado em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e até meia-noite.